Isso é uma pequena amostra de um livro que está nascendo, que ainda não tem nome, mas será lançado até o fim de outubro. Acho que desde 1980 tem fotos no livro. Analógica, digital, mais ou menos experimental e na maior parte das coisas, pessoas, que é uma coisa que nem sempre eu mostro, mas agora está na hora, uma visão bastante pessoal da coisa humana. Aqui, por exemplo, essa aqui, à minha esquerda, foi feita em Budapeste, em 98, já estava fora da cortina de ferro, e eu trabalhei com duas câmeras, uma Leica, fazendo slide preto e branco, e uma pequena Yashica fazendo slide colorido. Por isso que tem um preto e branco com cor e com assuntos diferentes. São chamadas as memórias escondidas. Porque quando eu era miúdo, morei em Budapeste. Em 98 eu voltei, saí de lá beber, não tinha memória física, né, memória. E voltei assim para procurar os lugares que a minha mãe contou, que a gente ia e tal. E, na realidade, é uma grande evocação de memórias escondidas. Eu escolhi dois projetos, fotografias de dois projetos. Um que tem a ver com novas geometrias, mas que, no fundo, tem uma base de leitura do Almeida Negreiros, em que ele dizia que desconhecia sempre a parte de geometria que estava escondida nas fotografias e que um dos bons processos de um fotógrafo era escolher, procurar as imagens ideais, que nunca se encontram, mas que são sempre diferentes, porque a geometria é uma arte que apoia bem a cultura. Outro projeto é um projeto que tem a ver com, não é o eterno feminino, mas é o mistério da mulher que o homem tem que desvendar. Portanto, é no sentido de que não é por acaso que uma grande maioria das estátuas são de mulheres e há homens que observam não só a sua fertilidade, como a sua beleza, como a sua luminosidade, e foi nesse projeto que eu tentei, portanto, conseguir atingir, ou tentar atingir esses três ideais da mulher. Essas três imagens, portanto, nomeadamente estas duas primeiras, ou as de baixo, as duas de baixo, são fotografias que integraram, portanto, a minha exposição na pequena galeria entre outubro de 2021 e janeiro, acho eu, de 2022, e que chamou muitos suspensos e que tinha como fotografia de capa esta fotografia que eu chamo-lhe as brumas de Lisboa, porque é exatamente o que retrata, portanto, uma situação que acontece muitas vezes em Lisboa, devido às temperaturas do Tejo, mais quentes do que o ar, e que provoca, portanto, esta condensação, mas que não são as brumas de Avalon, mas são as brumas de Lisboa. E a outra, que é, portanto, daquele saltimbanco, e que fez, portanto, como eu disse, também fez parte dos mundos suspensos, acabou por ser a fotografia que, digamos, que simbolizou melhor, digamos, a exposição, porque eu fiz, portanto, uma seleção para esta exposição de tudo o que eu considerava que fosse um mundo suspenso, tirado em várias partes do mundo, que fosse na Grécia, na China, em Portugal, sobretudo, claro, e que representa, portanto, exatamente um homem parado, suspenso, lá está, o tal mundo suspenso, que é também a magia da fotografia, como eu gosto, portanto, o chamado momento decisivo e que capta, portanto, esse momento que depois não se volta a reproduzir, fica no passado. A outra de cima é uma fotografia que eu fui tirar ao meu espólio, que eu gosto muito, porque retrata um pescador da Nazaré e que eu chamei Just Me, The Fish and the Sea, que lembrei-me, portanto, de uma letra
de uma música do Patrick Watson, mas juntei-lhe mais uma coisa que é And the Seagull, portanto, e a gaivota, 3 pontinhos, porque, no fundo, para quem tiver imaginação, consegue ver aí uma gaivota nessa fotografia, assim com algum recuo e alguma boa vontade. Estas 3 fotografias que estão nesta exposição fazem parte de um conjunto de fiz. Eu fui fotojornalista durante 50 anos, eu fui fotógrafo-chefe da Associated Press e trabalhei para o New York Times, fiz as guerras em África quase todas. Portanto, estas 3 fotografias desta exposição são um pequeno resumo de outras tantas. Portanto, foram feitas durante a Guerra Civil em Angola, são refugiados de guerra, qualquer destas 3 fotografias. Fazem parte de uma secção desta exposição onde era retrato, onde era essencialmente retrato. Portanto, foram estas 3 por serem retratos de pessoas e foi exatamente com o meu amigo António Seixas Barriga, com o meu amigo João Lugotru, que está do outro lado. Portanto, somos 3 fotógrafos que tínhamos essa concepção de fazer para esta exposição uma secção, chamemos assim, de retrato. Portanto, foi por isso é que estas 3 foram escolhidas.